Quarta lista, exercício 6. Uma bobina de 10 espiras tem uma área de 0,23 metros quadrados e uma resistência muito grande. E está dentro de um campo magnético uniforme 0,047 Tesla, orientado de modo que o fluxo magnético passa através da área da bobina. Ela gira de modo que o fluxo através dela passa para zero em 0,34 segundos. Qual é a magnitude da fé induzida quando o campo atravessa perpendicularmente à área da bobina e 0,34 segundos depois? Bom, a ideia é a seguinte: nós temos uma bobina de 10 espiras com uma área definida, a área 0,23 metros quadrados, e o campo está um campo magnético de tal forma que ele atravessa perpendicularmente a área num determinado instante. Essa bobina gira, então ela gira para ir de um fluxo máximo para o fluxo zero, que é o que está descrevendo ali. Ela tem que girar com relação a um eixo nesta direção, desse jeito. Bom, então nós vamos enxergar nossa espira e nosso campo magnético olhando desta forma, isso é, da esquerda para a direita. Vamos olhar assim, quer dizer, o nosso campo magnético vai ficar desta forma e a nossa espira, nesse determinado instante, como a área está perpendicular ao campo, a nossa espira está assim. A ideia é, ela está girando. A nossa bobina está girando com uma velocidade angular constante, por exemplo, nessa direção, de tal forma que ela passa pelo fluxo máximo, pelo fluxo zero, num tempo de 0,34 segundos. Bem, perceba o seguinte: ela vai passar do fluxo máximo, fluxo zero nesse tempo. Depois, a espira gira, volta para o fluxo máximo, só que no sentido inverso. Volta de novo para o fluxo zero e volta para o estado inicial. Perceba que cada posição dessa leva 0,34 segundos se essa sua velocidade angular é constante. Dessa forma, o período total do movimento, do ciclo, é 4 vezes 0,34 segundos. Isso é 1,36 segundos, é o período total. O que é período? O período é o tempo pelo qual a bobina retorna ao mesmo estado ou à mesma posição. Se ele leva 34 segundos para estar na posição paralela ao campo, então ele leva 4 vezes isso para voltar à posição inicial. Isso é 1,36 segundos. Se o período é de 1,36 segundos, a frequência de ciclos, que é 1 sobre o período, já que é um ciclo a cada período, certo? Isso é 1 por 1,36 ciclos por segundo. Isso é a frequência de ciclos, que vai ser o número de ciclos de rotação por segundo, e a nossa velocidade angular, que é, na verdade, 2π vezes a frequência de ciclos. Isso é 2π radianos, que é o ângulo pelo qual a espira gira num período, pelo tempo que ela gira, que é um período, que é 1,36. Dessa forma, a nossa velocidade angular é de 4,6 radianos por segundo, colocando isso em 2 algoritmos significativos. Bem, vamos lá. No giro, vocês vão ver aqui no desenho que eu coloquei, em cada posição, o vetor área, que é perpendicular à área, e o campo magnético, fazem um ângulo θ um com relação ao outro. Ora, esse ângulo θ nada mais é do que
a posição angular em cada ponto, que é a velocidade angular que é constante, vezes o tempo. Certo? Então, a ideia para a gente ver o efeito Faraday, era calcular qual é o fluxo do campo magnético através da espira, de uma espira. Então, o fluxo do campo magnético através de uma espira, já que o campo é homogêneo, nada mais é do que o produto escalar entre o campo e o vetor área. Isso é o campo vezes a área, vezes o cosseno do ângulo entre os dois, isso é cosseno de ômega t. Bom, o fluxo a gente calcula. A pergunta é, vai ter efeito Faraday? Vai ter efeito Faraday porque o fluxo está variando no tempo. Se o fluxo está variando no tempo, eu vou ter força eletromotriz, certo? Onde a taxa de variação do fluxo do campo do tempo vai ser igual a B, que é constante, A, que é constante, vezes a derivada do cosseno, isso é menos B a ômega seno de ômega t. Bom, essa é a taxa de variação do fluxo do campo. Então, a nossa força eletromotriz induzida, que é menos a taxa de variação do fluxo do campo magnético com o tempo, isso é B a ômega seno de ômega t. Quando o seno for positivo, a fêmea positiva, significa que o fluxo está diminuindo no tempo. Quando o seno for negativo, a fêmea negativa, significa que o fluxo está aumentando no tempo. É desse jeito que a gente enxerga o movimento ou a variação do fluxo em cada instante. Bom, se a gente for colocar isso em números, isso aqui vai ser o campo, que é 0,047, vezes a área, que é 0,23 metros quadrados, vezes a nossa velocidade angular, que é 4,6, vezes o seno, vezes o seno de 4,6 vezes o tempo. Então, a nossa fêmea induzida será 0,050, dois algarismos significativos, seno de 4,6 t volts. Bom, vamos lá. O que ele quer? Ele quer qual é a magnitude da fêmea induzida quando o campo atravessa perpendicularmente à área da bobina e 0,34 segundos depois. Bom, quando o campo atravessa perpendicularmente à área da bobina, o fluxo magnético é máximo. Isso é o nosso fluxo magnético, que é BA cosseno de ômega t, que é 0,047 vezes a área, que é 0,23 cosseno de 4,6 t. Então, o nosso fluxo será 0,011 cosseno de 4,6 t. Ora, quando o campo atravessa perpendicularmente a área, né, o nosso t é igual a 0, eles dois estão paralelos, consequentemente o nosso cosseno é igual a 1 e o nosso fluxo é máximo. Quando o cosseno é igual a 1, o nosso fluxo é 0,011 Webers, que é Tesla metro quadrado, e o nosso fluxo é máximo. Mais em t igual a 0, a nossa fêmea é igual a 0. Então, quando o fluxo é máximo, a fêmea é igual a 0. Então, para t igual a 0, o nosso fluxo é máximo 0,011
Webers e a nossa Fê induzida é 0. É importante você perceber que, apesar do fluxo máximo, exatamente por o valor dele ser máximo, a variação dele é 0, porque o valor máximo, a derivada é 0. Então, no valor máximo a derivada é 0, significa que no valor máximo do fluxo, a Fê induzida é igual a 0. Bom, 0,34 segundos depois, certo? Isso quer dizer que você está em 1/4 do período. 1/4 do período quer dizer que 4,6t, que é 1/4 do período, 4,6t, já que para t igual a 0,34, 4,6 vezes 0,34 nada mais é do que 1,56, certo? Radianos, o que na verdade é 1/4 do período, que na verdade é o π sobre 2, certo? Bom, em π sobre 2, o nosso seno é igual a 1, o nosso cosseno é igual a 0. Quer dizer, 0,34 segundos depois quer dizer que a nossa espira vai estar paralela ao campo magnético, ao plano dela. Consequentemente, o nosso fluxo do campo é igual a 0, mas no fluxo do campo igual a 0 não quer dizer que a Fê é igual a 0, muito pelo contrário. É quando a derivada é máxima, isso é quando a taxa de variação é máxima. Isso é quando o seno é máximo, né? O nosso seno é máximo, em π sobre 2 o seno é igual a 1, isso significa que a nossa Fê induzida, certo? Você terá o valor de 0,050 volts, certo? Em t igual a 0,34 segundos. É isso.